Pensar e crer. Um pensamento sobre a confissão. Confessai-vos bem. Estamos dando sequência à série de vídeos sobre a confissão. Já ouvimos muitos relatos sobre a confissão nos vídeos passados. No vídeo anterior falamos o demônio mudo. Depois vimos o quanto é terrível uma alma impenitente, uma alma que fica impenitente. E hoje, dando mais um passo, nós iremos falar sobre um pensamento sobre a confissão, as terríveis consequências do pecado, para que nós tomamos consciência do quão grave é o pecado. Nós iremos dar sequência, então, à narração, seguindo o livro do padre Luiz Chiavarino. O padre diz assim: Padre, o Senhor disse também que a desonestidade é o pecado que traz consequências horríveis. Infelizmente, assim é. As desonestidades tiram as forças de qualquer obra generosa. Sansão, o mais forte dos homens, porque Deus o dotara de uma força extraordinária, deu-se a um amor impuro e tornou-se o joguete de Dalila, companheira dos seus pecados. Por 3 vezes ela o traiu e o vendeu aos seus inimigos. As desonestidades idiotizam a mente. Salomão, o mais sábio de todos os reis, perde-se junto das mulheres amalecitas e, abandonando o seu Deus, dá-se à idolatria. As desonestidades viciam o coração de Henrique VIII, o mais cristão dos reis, tendo-se apaixonado por Ana Bolena, repudia a rainha sua esposa, abandona a Igreja Católica, faz da Inglaterra uma nação protestante e morre excomungado pelo Papa. As desonestidades fazem perder a fé. Se grande número de cristãos não creem, não têm fé, é por causa das desonestidades. De fato, quando é que a juventude começa a deixar a oração, a desertar a igreja, a abandonar os sacramentos? Justamente quando começa a frequentar as más companhias, quando se junta às más conversas, às impurezas. Não faz muito tempo, encontrei-me com um médico, meu conhecido, e o repreendi docemente, porque não praticava a religião. Faça com que eu me case, respondeu, e tornarei a ser católico praticante. E o que me confessava era verdade. Se não tinha fé, era por causa das desonestidades. As desonestidades são a causa dos crimes mais hediondos. As desonestidades estragam a saúde, diminuem as forças, encurtam a vida. A existência de tantos moços fracos, de tantas doenças, de tantas velhices precoces, a multiplicação de hospitais para os débeis, para os raquíticos, para os dementes, para os abandonados, aí estão para atestar quantos danos causam as desonestidades, mesmo à saúde. Na América do Sul e na Guiana, existe um animal chamado vampiro, que suga o sangue dos homens enquanto estão adormecidos. E quando está satisfeito, foge deixando a veia aberta, o que frequentemente causa a morte. Pois bem, as desonestidades sugam o sangue, diminuam as forças, gastam a vida de quem torna escravo delas. A desonestidade é parecida com a chama de uma vela. Ou bem apagamos a chama, isto é, desistimos do vício, ou bem acabamos a vela, isto é, extinguimos a própria vida. Mas quantos há que não querem acreditar e perdem a juventude, perdem a saúde, a alegria e a paz
para ir ao encontro de uma morte precoce e desonra? Pensam que vão colher e gozar o perfume das rosas, quando na verdade não traem senão espinhos e venenosos. E por falar em rosas, ouça um fato histórico que agora vem ao caso. Heliogábalo, imperador romano, suspeitando de uma traição dos seus generais e cortesões, pensou em preveni-los e puni-los de um modo terrível. Feito no maior segredo os preparativos, convidou-os todos para um suntuoso banquete. Ao fim da festa, quando mais expansiva é a alegria, quando as músicas tocam as notas mais alegres, eis que surge a grande surpresa. Abre-se o teto da grande sala, e do alto começa a cair uma chuva leve de rosas lindas, frescas e perfumadas. Diante dessa novidade, o prazer chega ao auge, transforma-se em delírio. Todos se levantam gritando: "Viva! Viva o imperador!" E deliciam-se com as rosas, pegam-nas e adornam-se com elas. As palmas e os vivas multiplicam-se. Enquanto isso, o imperador sai sem ser visto. Abrem-se hermeticamente as portas e a chuva continua, aumenta, torna-se copiosa, tão forte que chega a cobrir as mesas, e os convivas perdem os sentidos por causa do perfume asfixiante. Procuram uma saída, mas as portas estão fechadas e as janelas altíssimas protegidas por grades de ferro. Tarde demais, descobrem o engano e morrem todos sufocados pelo perfume e o peso daquelas rosas belíssimas. Padre, é essa a triste história daqueles que se dão aos prazeres da impureza? Precisamente, infeliz da juventude que, enganada pelo perfume lascivo e sedutor de tais rosas, passa os anos mais belos gritando: amor, amor. O amor, ou seja, o vício, transformar-se-á bem cedo em veneno que castiga terrivelmente. Eu mesmo conheci um jovem forte e sábio, bem disposto, que, dando-se a esse vício aos 17 anos, morreu de uma morte raivosa e convulsa, que despertou pavor em todos os que o rodeavam. O seu cadáver tomou um aspecto tão disforme, a sua fisionomia tornou-se tão horrenda, que os próprios parentes não tinham coragem de fitá-lo. Os poucos que puderam entrar no quarto afirmaram nunca terem visto uma coisa tão assustadora e honrosa. Um outro rapaz, que pecava por desonestidade, morreu e do seu corpo horrivelmente inchado emanava um mau cheiro tal que foram obrigados a tirá-lo da casa antes do tempo. Nem os companheiros mais corajosos conseguiram levá-lo ao cemitério por causa do cheiro nauseabundo, e foi preciso carregá-lo numa carroça puxada por um jumento. O quarto onde morreu teve que ser desinfetado por muitas vezes antes que se pudesse tornar habitável. Conta-se também o caso de uma moça habituada a atos impuros, que depois de uma morte aparentemente cristã, foi vestida de branco pela mãe e pelas irmãs, enfeitaram-na com flores e estenderam-na na cama com um crucifixo nas mãos, a fim de que, segundo o costume, as amigas pudessem vê-la pela última vez e orar por ela. Mas, ó prodígio, o crucifixo saiu do lugar, e por mais que o tornassem a pôr nas mãos da morta, por mais que procurassem fazê-lo parar, tudo foi inútil. Achavam-no sempre jogado na cama. Jesus não queria ficar naquelas mãos que tinham servido para o pecado. O Senhor conta coisas cada vez mais horripilantes, mas então não haverá mesmo saída para quem teve a infelicidade de enveredar por esse caminho? Sim, há um modo de reconhecer suas faltas e emendar-se, e isto consiste em: primeiro, uma vontade firme,
Segundo, eliminar e afugentar as ocasiões. Terceiro, praticar os sacramentos. É sobretudo numa vontade firme, isto é, consistente. Santo Agostinho levou uma vida de libertino até os 30 anos, mas quando abriu os olhos sentiu tamanha vergonha que se converteu. Abandonou os prazeres e as loucuras da mocidade, se tornou sacerdote, bispo, santo e célebre doutor da Igreja. O mesmo aconteceu a Santo Inácio de Loyola, que com 30 anos se aborreceu da vida até então tida e com uma vontade absoluta foi correndo bater à porta de um convento onde fez duras penitências, lavou as culpas passadas e fundou a ordem dos jesuítas, de quem é glória e orgulho. São Camilo de Leles, da nobre família dos Abruzzi, muito jovem também se entrega aos divertimentos e aos prazeres mundanos, mas aos 25 anos toma o hábito e consagra a Deus e a Maria Santíssima a sua vida, em favor dos doentes e dos moribundos. O que diremos então de uma Madalena penitente, de uma Pelágia, de uma Santa Margarida, de Cortona, que de vasos de corrupção e de escândalo transformaram-se em lírios celestes? A vontade resoluta foi suficiente para salvá-las. Em segundo lugar, eliminar e afugentar as ocasiões. Aqui também os santos nos ensinam. Santo Tomás de Aquino, jovem elegante da família nobre, é fechado numa torre e ali é tentado por uma mulher infame. Não tendo outro meio de se livrar dela, pega no fogão um tição ardente e brandindo grita: saia, saia, ou eu a queimo. Consegue assim a fuga da tentadora sem escrúpulos. São Francisco de Sales era também nobre e elegante. Quando aos 18 anos estudava em Pádua, certa ocasião uma moça dessas não muito sérias aventurou-se a abraçá-lo maliciosamente. Que fez então? Cuspiu na cara da impúdica, dizendo-lhe: afasta-te, missionária de Satanás. O moço Dióscoro, depois de vencer todas as insídias dos inimigos de sua fé, foi amarrado numa cama de rosas, na impossibilidade completa de se livrar de quem a queria induzir a pecar. Recomendou-se a Deus e, cortando a língua com os dentes, cuspiu no rosto da tentadora miserável, que, borrifada pelo sangue de um Marte, fugiu horrorizada, chorou e se converteu. Mas todos esses padres eram santos. Naquele tempo ainda não eram, tornaram-se santos depois de agirem como agiram. Todavia, mesmo sem ser santos, podemos e devemos ser corajosos. Basta ser cristão. Ouve isto. Um jovem que eu conhecia devolveu em envelope fechado um cartão a um soldado libertino dizendo-lhe: isto é indigno de mim como cristã e indigno de ti como soldado. Outra moça, em resposta a certas cartas libertinas do noivo, escreveu-lhe: nunca me casarei com um homem desonesto. Desde hoje está tudo acabado entre nós dois. Não faz muito tempo que em Turim, no aperto da plataforma de um bonde, um almofadinha, lascivo, tomou certas liberdades com uma mocinha direita. A moça virou-se desdenhosa e, sem mais, aplicou-lhe no rosto uma valente bofetada, dizendo bem alto: deseja saber a razão disso? Muito obrigado. Não é preciso responder o desastrado, que desceu apressado com o lenço no nariz. Muito bem, essa moça merece uma medalha. Uma medalha igual merece esta, que eu também conheço. Certa ocasião, um sujeito sem educação sussurrou-lhe no ouvido não sei qual trivialidade. Sem perda de tempo, a moça deu-lhe 2 bofetões sonoros, acrescentando: estarei sempre pronta para repeti-los. Muitíssimo bem feito. Se todas se comportassem assim, ficariam logo livres dos zangões, não é, padre? Isso mesmo.
e os que não são zangões ficariam livres dos pernilongos, ou seja, de certas moças sem pudor. Do ócio também devemos fugir. Ai dos ócios, é justamente nos momentos de ócio que o demônio impuro intensifica os seus assaltos e aumenta suas vítimas. Então, o demônio também tem que ser tratado com cuspidas e bufetões? Justamente. E em terceiro lugar, para podermos nos livrarmos das impurezas, é necessária a frequência dos sacramentos, a confissão semanal, cada 2 semanas ou pelo menos mensal, e a comunhão a mais frequente possível. Nos sacramentos, o demônio impuro é desmascarado e vencido. Não há nada que ele tema mais, porque nada lhe é mais fatal. É impossível, diz São Felipe Neri, e com ele Dom Bosco, é impossível que quem frequentou bem a confissão e a comunhão continue a cometer impurezas. O mundo não pode crer na castidade de tantos milhares de sacerdotes, freiras e religiosos. Não se convence de que essa flor da juventude possa conservar-se pura e casta no meio de tão grande corruptela. Mas sabe por quê? Porque o mundo não compreende a força dos sacramentos, porque não sabe ou não quer saber que todos eles se purificam com frequência no sangue de Jesus, com a confissão, e ainda mais frequentemente se nutrem do seu corpo santíssimo na comunhão. Há poucos anos, um jovem advogado disse em tom de brincadeira a um amigo sacerdote: "Eu acredito na sua fé, admiro a sua abnegação, mas não posso acreditar na sua honestidade, no celibato." O zeloso sacerdote, tocado no profundo, assim tão delicado, respondeu: "Pois bem, experimenta e verás. De que jeito? Frequenta a confissão e a comunhão." Mudaram de conversa, mas voltaram ao mesmo assunto muitas vezes, e ao cabo de 6 meses, o advogado elegante trocava a toga do tribunal pelo hábito do seminário. Em menos de 1 ano tornou-se sacerdote, e é agora excelente pregador e defensor infatigável da honestidade e do celibato eclesiástico. Experimentou e foi vencido por esses sacramentos miraculosos. Padre, a honestidade, ou seja, a pureza, traz consigo vantagens? Muitas vezes e nobilíssimas. A pureza é como um lírio que se eleva acima de todas as flores, pelo perfume e pelo candor. Ela nos torna senhores dos tesouros de Deus. O homem puro e honesto sempre sente-se e mostra-se sempre tranquilo. Não teme suspeitas e calúnias. Não se sente ligado nem escravo de outras pessoas. Goza de uma paz íntima, inestimável. Sua vida é plácida e serena, e serena sua morte. Tem imensa esperança, isto é, tem a certeza da salvação eterna. O seu prêmio, o seu gozo no paraíso são de todos especiais. Termino com um exemplo histórico. O célebre músico Mozart, aos 25 anos, tinha atingido o apogeu da sua glória. No dia 27 de janeiro de 1881, completava justamente 25 anos, e achando-se em Milão, onde foi acolhido triunfalmente, pôde dizer à Assembleia que festejava estas palavras textuais: "Juro diante de Deus que em toda a minha vida nunca cometi ato nenhum contra a pureza. Eis o segredo dos meus sucessos e dos meus triunfos." Sentia-se puro e sentia-se grande. Quantos haverá que podem dizer o mesmo? Eis, meu irmão, minha irmã, um comentário profundo sobre a confissão, sobre a pureza, e quão terrível são as consequências do pecado e quão felizes são os puros de coração, aqueles que vivem a pureza. Por isso, meu irmão, minha irmã, tomemos uma firme decisão hoje de sermos puros de coração, para que nós possamos verdadeiramente amar o Senhor. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho
e deixe seu like e compartilhe com seus amigos para que eles também possam ter este conhecimento de um pensamento sobre a confissão. Confessai-vos bem. Um forte abraço.